padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com apreço. Conceda-nos, Deus, a graça por estarmos aqui, por graça dele, ao redor da amada Mãe Maria. Conceda-nos, Deus, a graça de fecundar nossa fé, nossos corações e o caminho de nossa vida com uma profunda e amorosa devoção a Maria, com a cada sábado a nossa igreja nos convida a vivenciar. E assim podermos proclamar a palavra, luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés. Lembro aqui dos sermões de Santo Agostinho, quando ele diz: é perigoso ter que ensinar aos outros. Ser discípulo, pelo contrário, que segurança. Estamos menos expostos escutando a palavra de Deus do que pregando-a. Aquele que escuta permanece na paz e se alegra ao ouvir a voz do esposo. Santo Agostinho então comenta: vede se não temos razão de preocupar-nos quando a Escritura nos diz: irmãos, não querais todos ser doutores, porque todos cometemos muitas faltas. Lembrando São Tiago. Quem não estremeceria ouvindo o apóstolo Tiago dizer todos? E o que diz em seguida: aquele que não peca em palavras, este é um homem perfeito. Quem ousaria julgar-se perfeito? Aquele que escuta não peca em palavras, mas aquele que fala, mesmo que não, porque o que é difícil receia e teme enganar-se. É preciso, pois, não somente escutar aqueles que falam, mas ter pena deles, diz Santo Agostinho, porque não falam sem temer. Naquele tempo, Jesus falou aos discípulos e às multidões. Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixei chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guia, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Amado e amada de Deus, essa clássica passagem narrada por Mateus, no capítulo 23, deve permanentemente nos interpelar, chamando-nos à autenticidade de vida e abandonando tudo aquilo que é demagogia, que é aparência. Por isso o Senhor traz o exemplo dos mestres da lei e dos fariseus. Têm autoridade, conhecem e sabem muito bem interpretar a lei de Moisés. Porém, falta-lhes a coerência de vida. Por isso o Senhor diz: deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, falam e não praticam. Além de tudo isso, de falar e não praticar, amarram fardos pesados, colocando sobre os ombros dos outros, e não se dispõem a movê-los nem sequer com um só dedo. Fazem as suas ações para serem vistos pelos outros. Este é um risco humano, na contramão da espiritualidade do discípulo e da discípula. Muitas vezes usamos e corremos esse risco roupas, faixas, e assim como eles, na testa e nos braços, colocando-se de modo a chamar a atenção colocando-se nos lugares de honra, nos banquetes. Há uma verdadeira disputa forte no tecido social e cultural da nossa sociedade.
querem cumprimentos, reconhecimento. O Senhor nos adverte, dizendo: não vos deixeis chamar de mestre, somos todos irmãos, e a ninguém chameis de pai, pois o vosso Pai é o único, aquele que está nos céus. Somos chamados, portanto, a não nos pensarmos como guias, mas como discípulos de Cristo, porque o que deve valer para nós é: dentre vós deve ser o maior aquele que serve, porque quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Somos, portanto, irmãos e irmãs, precisados da graça que nos reconcilia com Deus e conosco mesmo. E aqui lembro Santo Ambrósio, comentando os Salmos, quando diz: se Cristo reconciliou o mundo com Deus, então não necessitava ele de reconciliação. Somos nós que necessitamos de reconciliação, da graça que nos transforma. Por qual pecado seu Cristo expiaria se não aconteceu pecado algum? O Filho liberta, o servo é réu. Logo, livre de tudo, não tem ele de dar o preço da redenção de sua alma. O preço de seu sangue pode derramar-se pelo universo para redimir o pecado de todos nós. A fonte desta graça nos venha, para que nós possamos, tocados por ela, caminhar na direção do verdadeiro amor. Unidos à Mãe Maria, supliquemos esta graça de nossa reconciliação. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.